Pedimos ao nosso mestre que envolva este palestrante, Sérgio, em boas vibrações, rodeado de todos aqueles que lhe possam ser úteis ao longo desta palestra, de modo a que nós possamos, nesta tarde, aprender um pouco mais, interiorizar um pouco mais, que esse conhecimento nos continue a guiar na nossa jornada. Obrigado e que assim seja. Queres virar para lá? Sim, vamos virar o ecrã. O doutor Sérgio acompanhar aqui o bom andamento do serviço. Está à vontade, doutor Thyssen. Muito bem. Meus queridos amigos, muito boa tarde. Mais uma vez, então, estamos podendo nos ver, estamos com a possibilidade de fazermos o estudo de mais um tema espírita. Agradeço imensamente a todos vocês o convite e a presença de cada um, para que durante esses minutinhos, vocês aí em Lisboa, eu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, nós possamos fazer o estudo previsto para hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Então, meus amigos, o tema de hoje é um tema escolhido pela direção da Casa dos Humildes, que é a lei de destruição, as catástrofes naturais e a evolução humana. Então, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar com os amigos aquilo que sabemos um pouquinho sobre que mundo que é este, considerando, aliás, desde logo, que o planeta Terra não é um exemplo de mundo, não é uma referência de humanidade, nem de planeta onde vivem bilhões de pessoas. Isso aqui é como que um caso à parte, no sentido de que existem bilhões de mundos, o universo de Deus é extraordinariamente grande, de uma forma geral ainda muito pouco conhecido do planeta Terra, da ciência humana, de tal maneira que, por mais que tenha evoluído a astronomia, a astrofísica, a cosmologia, tudo ainda é relativamente pequeno em relação ao imenso que nós ainda não conhecemos. Mas é importante lembrar, quando vamos para o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, portanto, a ideia de mundos de provas e expiações. Então, na hierarquia dos mundos, lembram? Nós temos mundos primitivos, nós temos algo como a Terra e muitos outros universos afora, expiações e provas, nós temos mundos de regeneração, nós temos mundos ditosos ou felizes, e nós temos mundos puros. Então, no grande universo de nosso Pai Celestial, na sua imensidão cósmica, nós já temos, há muito tempo, mundos de todas essas condições, todas elas, e em uma quantidade inavaliável por nós, que moramos na Terra e que somos uma humanidade ainda muito acanhada do ponto de vista da evolução moral e do ponto de vista do desenvolvimento da ciência como um todo. Então, a Terra é um dos mundos de expiações e de provas. Portanto, é um mundo que, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo O Grande Educandário, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, chama a Terra de um grande educandário, uma escola,
e eu diria uma escola bem primária, haja vista o que nós temos hoje acontecendo no mundo e há muitos séculos. Então, muitos espíritos que nós encontramos nas reuniões mediúnicas buscando o tratamento de problemas e casos médicos, nos utilizando da medicina da alma, da medicina espírita, nós então encontramos espíritos muito nobres nos falando já há muito tempo que a Terra, na verdade, é um grande hospital de almas. Pois bem, a ideia, observando o que acontece no mundo hoje, e também já há muito tempo, nós temos questões muito difíceis, muito penosas, um sofrimento enorme na humanidade por causa da violência, das invasões, das revoluções sangrentas, das guerras, dos transtornos mentais que estão por todo lado, formando verdadeiras epidemias no mundo. Fora doenças outras como o câncer, o cancro, como vocês dizem em Portugal, tanto quanto problemas neurológicos, problemas cardiovasculares e assim por diante. Então, isso aqui ainda é muito atrasado. Mas Emmanuel, no mesmo capítulo, ele diz: somos 22 bilhões de almas. Ele disse isso há mais ou menos 80 anos atrás, quando o livro foi escrito. Hoje nós temos 8 bilhões de encarnados. Para sermos mais precisos, 8 bilhões e 150 milhões de encarnados. O que significa aproximadamente, não é um valor numérico preciso, nós teríamos mais ou menos 14 bilhões de mortos, de desencarnados, melhor dito. E essa é a nossa humanidade. Nós estamos aqui há dezenas, talvez milhares de séculos. E aqui estamos. E nós nos lembramos que Jesus é o modelo e o guia. Jesus de Nazaré é o governador da terra. Também dito por espíritos elevados, Jesus é o co-criador do planeta, tanto do ponto de vista geofísico, como do ponto de vista da sua natureza, de tudo que existe aqui, dentro daquilo que Allan Kardec nos colocou algumas vezes. O ser evolui do átomo ao arcanjo. Aqui na Terra há de tudo. Com o desenvolvimento da física moderna, eu poderia dizer, não é, se isso fosse uma observação atual, que o ser evolui dos quarks aos arcanjos. Porque na época de Kardec, o átomo era considerado indivisível, porque se estudava a atomística de Dalton. Dalton era contemporâneo de Kardec, meados do século XIX. De lá para cá, tudo já mudou pelo avanço da física moderna, pelo avanço da chamada física de partículas. Tudo é melhor conhecido agora pelo avanço da ciência. Enfim, de tal maneira que sabe-se que nós estamos na Terra para fazermos aqui a nossa evolução espiritual. Por isso, no título, e a evolução humana. A evolução humana, sobretudo no sentido espiritual. Claro que a evolução material, a evolução social, tudo importa, mas na base de tudo está a ideia da evolução moral espiritual. Leia-se reforma íntima e a educação dos sentimentos.
Então, por isso que nós somos ainda uma humanidade muito imperfeita, porque a imensa maioria carece de progresso. Tanto é que só mesmo para mundos como o nosso, que nós poderíamos encontrar Jesus comentando há 2000 anos sobre a ideia da separação entre o joio e o trigo, entre as ervas daninhas e o trigo, que significa progresso espiritual da criatura humana, aqui neste mundo que é designado para isso mesmo. Então, vamos ver aonde que nós gostaríamos de chegar. Se nós buscamos o livro dos Espíritos, existe a chamada lei de destruição. Na pergunta 728, nós vemos: a destruição é uma lei da natureza? Pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, a renovação e o melhoramento dos seres vivos, em geral, todos eles, e é claro, alcançando também os que já são da realidade ou da natureza humana. Então, é uma resposta curiosa e faz-nos pensar o que a espiritualidade com Kardec queria dizer que é importante ou necessário que tudo se destrua. Nós podemos ficar com a ideia, vamos dizer, que se destrua o mal, a ignorância, a crueldade, o materialismo. E tudo, portanto, dê espaço e ensejo para aquilo que é o que se espera da natureza do ser humano, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo, de toda a família que aqui procura ou tenta evoluir, mas que boa parte, vocês sabem muito bem, não tem conseguido. Então, essa destruição, nós temos algumas ideias do que seja isso, mas nós não temos um alcance completo. Então, vejam só uma reflexão que é muito triste de se fazer, não é? Mas nós estamos vendo o mundo cheio de lugares onde temos guerras separando duas grandes partes. E, quando se analisa o que se vê hoje no mundo, nós não estamos mais na Idade Média. Nós não estamos mais até no século XX, onde nós tivemos a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, e também, mais adiante, quando tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Naquela altura, morreram, como na Segunda, 50 milhões de pessoas, de várias nações envolvidas naquela tragédia que foi esse episódio lamentável da história da humanidade. Naquela altura, nós não tínhamos armas nucleares. A primeira que foi utilizada foi exatamente para encerrar o conflito entre Estados Unidos, entre o Ocidente e o Japão, que resistia a assinar o Tratado de Paz. E aí veio o episódio lamentável de Hiroshima e Nagasaki.
Mas hoje, tantas décadas depois, nós temos uma polarização muito grande no mundo, não é verdade? Nós temos, sobretudo, a questão envolvendo o Kremlin, não é? Invadindo a Ucrânia, que é um país querido no centro da Europa, não é? E envolvendo os interesses da OTAN, os interesses dos Estados Unidos e dos aliados, e o Kremlin do outro lado, com seus aliados também. Então, há um risco muito grande, porque cada um dos lados possui hoje mais de 5.000 ogivas nucleares. Então, nós temos aí uma possibilidade, porque essas bombas ou ogivas, elas foram feitas para serem utilizadas diante de um conflito de maiores proporções. E ao que se sabe, se isso desencadeia uma terceira guerra mundial, pelo menos o hemisfério norte, quase todo, vai deixar de existir. Se vocês lerem o livro A Gênese, de Allan Kardec, se vocês buscarem o capítulo 18, o título do capítulo, Os Tempos São Chegados. E há uma mensagem que se chama A Geração Nova. E lá a ideia de que muitos já estão indo embora, expulsos da Terra. E muitos estão vindo como uma geração nova para trazer a luz, o progresso, mas o progresso não mais do ponto de vista material apenas, o progresso espiritual, envolvendo o sagrado, envolvendo a ciência para ajudar no progresso efetivo da humanidade. Então, há também referência no mesmo capítulo, se não me engano, ou então na Revista Espírita, está ali a minha coleção, ali ó, no armário, a ideia, não é, do mesmo autor, que é François Arago, que havia sido primeiro-ministro da França e passou logo, quando morreu, a pertencer aos espíritos da codificação, ele fala, e, numa altura, o velho mundo estará morto. E aí nós não sabemos se estará morto fisicamente, porque espiritualmente nada se pode fazer, vamos dizer, destruindo o que é espiritual. Mas o que é físico é destrutível. Então, o que ele quer dizer quando diz e o velho mundo estará morto? O velho mundo é a Europa, num certo sentido. Em outro sentido, o velho mundo é uma figura de linguagem, né? Uma metáfora para dizer, olha, esse tipo de mundo que vocês criaram, que vocês viveram até hoje, vai acabar. Mas para acabar, só depois da transmigração, do exílio, do degredo, da separação das ervas daninhas ou do joio em relação ao trigo, lembrando-nos de Jesus. E a terra pertencerá aos mansos de coração. Lembram disso? Então, são considerações que nós podemos fazer a essa altura. O objetivo qual é? Como está na resposta, a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, essa foi a pergunta 728. Na pergunta 732, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Resposta: é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Porque aí não tem por que destruir.
Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, nós não podemos deixar de lembrar. Nós estamos estudando porque vivemos na Terra, mundo de provas e de expiações. Mundo completamente distante do bem. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos de história escrita da humanidade 5.800 anos, quase 6 milênios. Claro que a história humana ela é muito mais longa, muito mais. Mas a história registrada é desse tempo, menos do que 6 milênios. Durante todo esse período, meus amigos, nunca tivemos 100 anos de paz. Nós estamos aqui nos reunindo em Portugal com o Brasil, nós estamos observando situações profundamente dolorosas quanto à violência em toda parte. Em todos os estados do Brasil, violência, crueldade, corrupção, tráfico de drogas, milícias, grupos rivais entre si e pessoas inocentes também, morrendo por causa de mesmo a violência que há entre estes grupos que desejam, pela ganância, desejam angariar dinheiro, poder a partir das drogas e de outros interesses comerciais. Assim é, ao mesmo tempo, o que acontece em Uganda, na África Oriental, o que acontece em diversos países africanos, o que temos na Ucrânia, que já foi lembrado, 12 mil mortos, uma violência inusitada, nunca vimos isso. O que temos no Haiti, uma verdadeira guerra civil, tanto quanto no Iêmen, guerra civil há uma década, na Síria há uma década, e o pior da nossa história recente, a invasão da faixa de Gaza, da Cisjordânia, de parte de Israel. 42 mil pessoas morreram em menos de um ano de conflito. E tudo isso atinge a vida de todos. Tudo isso macula a psicosfera da Terra. E sendo a psicosfera da Terra toda envolvida, o mundo inteiro sofre. Todos os lares, todas as famílias, todas as instituições. Então, isso é muito sério. Nós, na verdade, não temos uma ideia de que mundo é este, mas precisamos conhecê-lo melhor, precisamos ajudar para que a realidade melhore gradativamente. E vocês sabem muito bem que, por alguma razão, não é? Quantos e quantos terremotos, quantas tsunamis, quantas enchentes, quantos deslizamentos de terra, furacões, de tal maneira que o mundo inteiro tem sido visitado por destruições regionais, mas que importam para o mundo inteiro, gerando vítimas, às vezes, numa condição extraordinária, vítimas mortais e feridos. Tivemos um terremoto recente, como que no Marrocos, meses atrás. Tivemos uma verdadeira tsunami na Líbia, a partir de uma barragem que rompeu, milhares de mortos e famílias destruídas. De tal maneira que tudo isso é destruição.
tudo isso leva à perda de vidas humanas. E como nós temos ideia da transmigração, não pensemos que os que morrem nessas tragédias são aqueles que irão embora. Não. Na maioria das vezes, os que sofrem tanto por causa de uma morte violenta, por cataclismos na Terra, são muitas vezes os que, por causa dessas expiações, serão poupados, preservados, e desse modo estão como que quitando aspectos ligados às suas dívidas kármicas. Mas ai daqueles que estão gerando com o prejuízo da psicosfera, pelo que sentem de ódio, pelo que vibram de pensamentos contra os planos de Jesus para o nosso mundo, tudo isso se materializa. Tudo isso gera forças da natureza invisível e que, alcançando um determinado nível, gera prejuízos para o que eu chamo, meus amigos, a geofísica da Terra, destruindo setores maiores ou menores da vida. Hoje, no Brasil, por causa da seca, por causa de incêndios, muitas vezes incrivelmente gerados pela maldade humana, consumindo milhões de hectares, seja da Amazônia, do Cerrado, do Planalto Central. Nós temos prejuízos para as pessoas, mas nós temos uma devastação da natureza. Devastação da natureza vegetal, árvores e florestas desaparecendo, prejudicando o mundo inteiro, não apenas o Brasil, mas também milhares e milhares de animais que tentam fugir das chamas, mas não têm preparo e são surpreendidos e morrem. Então, tudo isto tem a ver com lei de destruição. Há uma ideia de que, apesar do sofrimento, isto pode gerar consequências positivas, mas tem gerado, sobretudo, consequências, eu até diria, maléficas, porque isto vem de mentes perversas. E porque este mundo é de expiações e de provas, um número impressionante de espíritos contrários ao projeto de Jesus para a evolução da humanidade, aqui estão promovendo violência e guerra. E é essa também mudança na psicosfera, prejudicada pela maldade, que dá ensejo a vírus, bactérias, fungos, protozoários, falo como médico, de tal maneira que vão surgindo novos e novos problemas da saúde humana. Apesar de todo o progresso da medicina, quanto à medicina que chegamos hoje, nós estamos vendo aumento do número de casos de cancro no mundo todo, em todos os órgãos. Estamos vendo aumento da tuberculose, da AIDS, do cólera, surgimento do ebola e outras doenças, como a malária, a doença de Chagas, problemas infecciosos que a natureza humana do corpo não consegue evitar por causa das nossas limitações morais. Vamos ver ainda no capítulo do Livro dos Espíritos sobre a lei de destruição, a pergunta 733. A necessidade de destruição, pergunta Kardec,
existirá sempre entre os homens na Terra? Resposta, amigos. A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Muitas vezes, não é verdade? É muito impactante a destruição. Numa guerra, numa disputa qualquer, num prejuízo imenso à natureza do planeta. E muitas vezes é só isto que nós enxergamos. Nós não acompanhamos bem o tal do desenvolvimento intelectual e moral. Por quê? De uma parte da humanidade, nós vemos isto, mas de uma outra parte, parece que ainda tudo piora com o passar do tempo. Pode ser uma limitação nossa para nós enxergarmos bem isso tudo. Mas preocupa muito tudo isto. Quero dizer para vocês, meus amigos, que eu, pessoalmente, e creio que não sou o único, nós trabalhamos na área da mediunidade há décadas, sempre com o sentido de uma capacitação progressiva das equipes para que a reunião mediúnica tenha um proveito, um resultado melhor para cada um dos envolvidos, mas, sobretudo, para os doentes que nós atendemos, para os seus familiares. E quando nós vamos entrando em casos mais dolorosos, mais complexos, nós entramos também naquilo que é uma parte do mundo espiritual daqui, uma parte da erraticidade que nem os espíritas, de um modo geral, conhecem. Só para vocês terem uma ideia, é uma lembrança, talvez já tenha abordado isso antes com vocês. Nós que vivemos encarnados, nós vivemos todos na superfície. Claro, no Oriente, no Ocidente, hemisfério norte e hemisfério sul. Não é assim? Pois bem, somos 8 bilhões do lado de cá. Do lado de lá, nós não vivemos num lugar só. Nós não nos aglomeramos numa única camada onde todos vivem. Então, só para vocês se situarem e pensarem, refletirem daqui para frente, aqueles que morrem e ficam em casa por uma afinidade qualquer, não é um sentimento, aqueles que morrem e ficam pelas ruas ou ficam nos cemitérios, nos hospitais, na vizinhança dos que estão encarnados, esses estão no que nós chamamos de umbral médio. Vocês lembram de André Luiz, quando ele desencarnou, num pós-operatório, e ele vai para um lugar muito escuro, muito esquisito, e era chamado de suicida, e ele sabia que ele não tinha morrido desse modo, e era um lugar onde os espíritos humanos rastejavam pelo chão. Pois bem, isso continua existindo, e é ainda mais numeroso. É o que nós chamamos de umbral inferior. Se vocês se lembram do livro ainda Nosso Lar, ou Mensageiros, que é o de número 2, André Luiz pergunta, Lísias, lembram de Lísias, um dos instrutores, Lísias, o que são as trevas?
porque André Luiz escutava essa palavra. E aí ele procura um instrutor e Lísias responde. Procurem ver a resposta de Lísias. E ele fala que é a região de maior escuridão e sofrimento, que ele conhecia. Então, ele conheceu alguma coisa das trevas, sejam elas ligadas a Portugal, ao Brasil, à Argentina, à China, ao Afeganistão, à Austrália. Todos têm, descendo mais do que estavam no umbral inferior, você vai encontrar as regiões de trevas, que são de muitos quilômetros de profundidade. E nós até podemos pensar em trevas superior, média e inferior. Mas existem coisas ainda mais graves, que são as regiões abissais. Um dos maiores contingentes de seres humanos na Terra vive lá há milhares de anos, talvez há milhares de séculos. Nós também não podemos esquecer, meus amigos da Casa dos Humildes, a ideia de que há um princípio da solidariedade entre os mundos. E quando Capela viveu lá longe o seu processo de mudança para um mundo melhor, a escória humana e espiritual de Capela veio para a Terra. Muito tempo antes, a escória de Sírius, que é uma estrela e de algum planeta fluídico ou até material, passava por um processo semelhante. Os degredados de Sírios foram para Capela. Muitos desses fazem parte dos que vieram para cá. E essa transmigração, ela aconteceu há mais ou menos 100 mil anos atrás. E nestes 100 mil anos, milhões, talvez bilhões, estando na Terra, de nada aproveitaram a vida sob a tutela de Jesus, o governador daqui, que os aceitou vindos de longe, e eles não souberam avançar para merecerem ficar na terra para sempre, ou o quanto fosse desejável. E já estão indo embora para um planeta outro, cujo nome nós podemos escolher. Chico Xavier chamava de planeta chupão, porque atrairia, vamos dizer, a escória da Terra. Então, meus amigos, nós não sabemos os processos destrutivos de cada um desses orbes que passaram pela transmigração. A Terra terá suas condições particulares, específicas, porque Jesus também não disse: não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que não seja da vontade do Pai. Liguemos estas questões a essa nossa realidade. Então, meus amigos, nós temos muitas questões de destruições já comuns na Terra. Nós temos as guerras, os cataclismos, terremotos, enchentes, furacões, ciclones, tornados, epidemias, pandemias, a toxicodependência, que é um horror, uma tragédia humana, a violência urbana, as chacinas, o tráfico, a corrupção na política, os desvios morais. Tudo isso é de resultados destruidores. Então, vale lembrar que esses flagelos destruidores, eles têm aqueles gerados pelo homem. Por exemplo, as guerras.
as invasões, as revoluções sangrentas, os genocídios, como acontece hoje na Palestina, aquilo é ou não é um genocídio? 42 mil pessoas morrendo em 9 meses? Pois bem, e existe a destruição da natureza e suas consequências diretas e indiretas. Então, é importante nós nos lembrarmos que o homem gera a destruição da natureza também. Na medida em que o materialismo, a ganância, o consumismo, esse materialismo cruel, ele devasta, como no Brasil, as terras indígenas, invadidas por aqueles que querem enriquecer às custas das riquezas daquelas terras, como, por exemplo, uma extensão enorme na Amazônia que pertence aos povos originários, como, por exemplo, os Yanomamis. Aconteceu algo semelhante na Austrália, na Nova Zelândia, na África, pela colonização europeia como um todo. Por outro lado, existem os flagelos destruidores gerados pela própria natureza, como já tínhamos lembrado, as tsunamis, os tornados, ciclones, secas, enchentes, terremotos e furacões. Mas é curioso, nós poderíamos pensar que estas tragédias coletivas que criam prejuízos e destruição através de fenômenos naturais, como se fossem algo que surgisse do nada, mas não são. Os próprios fenômenos gerados supostamente pela natureza são fenômenos, vamos dizer, ligados à ganância da humanidade daqui. Porque somos seres, lamento a expressão, eu nem gosto de lembrar, seres predadores. Se eu vou agora para a página do Livro dos Espíritos, pergunta 737, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Com que fim? Para fazê-la avançar mais depressa. Continuando a resposta dos Espíritos, não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. É necessário. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos, o que necessitaria de muitos séculos. Pergunta 737. A pergunta seguinte: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, é o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo, olha a expressão, em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Mas olhando a humanidade hoje, claro que estas
etapas e conteúdos de Kardec, já estamos aí há mais de um século e meio. Mas nós não estamos acompanhando o resultado positivo, benéfico, ele não é tão evidente, porque grande parte da humanidade continua vivendo como predadores. E aí eu me lembro da tríade devastadora. Já ouviram falar nessa expressão? A tríade devastadora. Uma maneira de nós lembrarmos é o orgulho, o egoísmo, a indiferença. Orgulho, egoísmo e vaidade. E suas consequências para cada ser humano, para a sua família, para a sociedade no entorno, para a nação, para o continente, as nações vizinhas, o mundo inteiro. Porque existem elementos que fazem ou repercutem em sofrimento para a humanidade inteira. Vejam lá, ainda, agora é a pergunta 738, item A, Livro dos Espíritos, a nossa base. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos? Isso é justo? Pergunta Kardec. Durante a vida, a resposta. O homem relaciona tudo a seu corpo, mas, após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Essa é uma observação útil para nós todos. Repetindo, um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Ele não diz, não são mais do que alguma coisa. Não, ele diz, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. A vestimenta física, tão importante, tão às vezes supervalorizada, né? Na verdade, são disfarces. Reflitamos. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Item B. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência, vejam, uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. E aí vem o comentário de Kardec. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que, no primeiro caso, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento
de maneira a abranger toda a humanidade. Numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. A mais adiante, a 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Qual é a resposta? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Claro, nós não nos apercebemos na mesma existência, mas quem são aqueles das gerações futuras que não nós mesmos da geração presente? Somos os mesmos. 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com as necessidades mais duras? Resposta: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Pergunta seguinte, mais um pouquinho e já terminamos. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimento e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Então, meus amigos, para terminarmos, também à guisa de reflexão, nós estávamos nos detendo até agora no livro que dá início à doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, a partir do 18 de abril de 1857. De lá para cá, quantas tragédias, quantas desencarnações em massa. Tragédias espontâneas, ligadas à natureza, vamos chamar assim, tanto quanto tragédias, vocês sabem muito bem, geradas pela mão do homem, pela mente humana. Deste mundo em que a mente humana, de um modo geral, é estagnada, atrasada, vivendo a tríade devastadora: orgulho, egoísmo, vaidade e outras coisas. Mas eu quis incluir na nossa palestrinha de hoje, no nosso estudo, algo que eu li num livro de Emmanuel, que todos vocês já devem ter lido, chama-se Há 2000 Anos. E no livro Há 2000 Anos há um capítulo lindo chamado Alvoradas do Reino do Senhor. Nesse capítulo, nós vamos encontrar a narrativa
Vocês lembram de Lívia Lentulhos? Lembram quando ela troca a vestimenta quanto à sua serviçal? Porque ela, Lívia, era de família nobre, a serviçal não. E ela, se vestisse a vestimenta da nobreza, seria poupada. O que esse espírito lindo, que é Lívia, já há 2000 anos faz? Troca de roupas com a criada. E ela, criada, é poupada e Lívia é entregue aos leões do circo de Roma. Pois bem, antes que a pata do leão tocasse o tórax de Lívia, como ela era um espírito muito elevado, ela nada tinha que sofrer por uma violência daquele tipo. Ela é retirada do corpo. Eles a desencarnam. Quem vem buscar Lívia? Simeão. Simeão, que conheceu Jesus na estrebaria, no colo de Maria. Simeão leva Lívia ao encontro de Jesus, como vários outros superiores levaram várias outras vítimas daquele circo romano. E todos escutam Jesus falando. Olhem o que eu vou reproduzir aqui com vocês, que está no livro, no capítulo Alvoradas do Reino do Senhor, do livro Há 2000 anos. Sim, amados meus, Jesus falando, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia, que é a desonra, e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das minhas claridades, ou das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso, portanto, infeliz, e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. E por último, trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador, que é o Espiritismo, os progressos definitivos do homem espiritual. E então, a voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse,
qual baliza divina do seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Meus amigos, este finalzinho é para duas questões. Por mais que nós pensemos que estas coisas são como que ligadas apenas à geofísica original da Terra, não. A Terra sofre os efeitos das maldades humanas históricas por milhares de anos. E as consequências nós estamos vendo há muito tempo. Mas no final do texto, nós vamos ver a palavra de esperança, no sentido de que façamos a nossa parte. Façamos as melhores escolhas. Pensemos no bem alheio. Tratemos de substituir os vícios morais pelas virtudes espirituais dos seres imortais que nós somos. O resto é consequência, próprio da união entre os céus e a terra, entre os anjos e os homens, para que tenhamos, mais dia menos dia, a construção do homem de bem e de um mundo liberto de qualquer maldade, chegando à ideia da felicidade pura. Muito obrigado, meus amigos, pela vossa paciência, pelo vosso carinho, e até